Boa tarde, pessoal. Sou o professor Márcio e hoje nós vamos trabalhar sobre o sistema de corpos, ok? Então, assim, sistema de corpos. Quando a gente fala em sistema de corpos é quando um ou mais corpos estão sendo arrastados, puxados, eles estão entre si se movimentando ou movimentando sempre com a mesma aceleração, mas para isso eles precisam ter uma força de tração, precisa ter um cabo, corda ou até o próprio contato entre eles para que eles se movimentem juntos. Então, o sistema de corpos compreende um grupo de corpos que se movimentam juntos, simultaneamente, com a mesma velocidade, sofrendo a mesma aceleração. Então, se nós colocarmos aqui, considerarmos uma situação em que dois blocos estão presos entre si por uma corda. Então, vamos imaginar aqui. E aqui você aplica uma força F. Se essa força F arrastar esse bloco, que eu vou chamar de bloco A, e aqui de bloco B. Se arrastar o bloco A, por ele estar amarrado ao bloco B, o B também vai ser arrastado. Ok? Então, se o A se movimenta, o B se movimenta. Se o A acelera, o B acelera. Eles vão ter a mesma aceleração. A pergunta geralmente que vão fazer é assim, qual é a aceleração do sistema? Qual a aceleração do sistema? Para que a gente possa analisar a aceleração do sistema e tudo mais, eu sugiro que você faça um diagrama de corpo livre. Ou seja, você analise todas as forças que atuam em cada corpo, ou seja, separadamente. Então você vai ter no bloco B, você vai ter a força peso e uma força normal, ok? Então ele não se movimenta nem para cima nem para baixo, mas vai ter essa força de tração para cá, porque tem uma corda, uma força de tração para cá, ok? Então, se eu perguntar para você, esse bloco B se movimenta para a direita, qual é a força resultante que atua nele para que ele se movimente para a direita? Seria força resultante igual a massa vezes aceleração, ou seja, tração é igual a massa de B vezes aceleração. Essa é a força resultante que atua nele produzindo essa aceleração. Olhando para o bloco A, você vai ter o seguinte, no bloco A, você vai ter também peso de A, peso, normal, você tem uma força F para cá e você vai ter uma força de tração para cá, que é essa força que está atuando aqui, que é transmitida por esse cabo, corda, certo? Então, qual é a força resultante que atua nesse corpo, fazendo ele se movimentar para a direita? Lembra, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, é F menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Essa aqui é a tua equação que determina a tua força resultante e assim produzindo essa aceleração. Bom, percebam agora, você tem dois corpos, duas equações. Você pode montar um sistema de equação. Então, se você montar um sisteminha, você vai ter, na primeira equação, no corpo A, então você vai ter F menos T igual a massa de A vezes a aceleração. E na outra, você vai ter tração T igual a massa de B vezes a aceleração. Se você somar essas equações, você vai ter F, não tem mais nenhum F desse lado, então vai ficar F. Menos tração mais tração, zerou, igual massa de A vezes aceleração mais massa de B vezes aceleração. Colocando em evidência o teu A, você vai ter o seguinte, força igual massa de A mais massa de B vezes a tua aceleração. E aí você encontra, de acordo com os dados do problema, tendo a massa de A, a massa de B e a força F, você já descobre qual é a aceleração adquirida pelo sistema. Lembrem, a aceleração adquirida pelo sistema. Então, sempre que você for analisar um sistema, uma das formas é você
é você pensar, separo todos os blocos, separam os blocos e analiso individualmente as forças que atuam em cada um deles. E depois eu monto o sistema. Se você tiver 2 blocos, vai ter 2 equações, é um sistema com 2 equações. Se tiver 3 blocos, vai ser um sistema com 3 equações. Mas percebam que vocês vão eliminando algumas coisas aqui no meio, que nem as trações e tudo mais. Se o problema pergunta qual é a tração, você faz isso e descobre a aceleração. Tendo a aceleração, você pode substituir e descobrir a tração. Então fica simples de você analisar. Professor, mas eu tivesse 3 blocos presos com cordas, então eu tivesse mais um bloco aqui. Então você vai ter que colocar tração BA, tração AB, tração AC e tração CA, entendeu? Então você vai colocando de acordo com as letras dos blocos. Cuida com esse detalhe. Tem um outro jeito de fazer também, né, gente? Você pode perguntar para você assim, quem puxa quem? Quem puxa quem? Essa força F está puxando A, que está puxando B. Então, F está puxando os dois. Então, a força F movimenta as 2 massas. Por ser um sistema, você pode considerar uma única só somando elas. Então, F, que é a força resultante, F, igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. E você já chega nessa equação. Aí você pergunta, eu quero saber a tração no fio. Esse fio está puxando quem? Quem puxa quem? Lembra disso, ó. Esse fio está puxando quem? Está puxando B. Então, a tração no fio é igual a massa de B vezes a aceleração. Eu vou ter que descobrir a aceleração do mesmo jeito. Então, dá para você também pensar assim. Ok, gente? Nos exemplos, vocês, no resolver exercícios, vai ficando mais claro. Sempre quando tiver dúvida, volta e analisa como um sistema de corpo livre. Tá, professor, e se um bloco estivesse sendo empurrado por outro? Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo para a gente analisar. Então, em um outro caso, nós teríamos o seguinte. Vamos colocar 3 blocos. Bloco A, B e C. E aqui a tua força F. Então, separe cada um dos blocos. Você tem 3 blocos, vai ter 3 equações, ok? Então, você vai ter o bloco A com a força F para cá. Vai ter peso normal. Vai ter uma força que o B está exercendo sobre o A, força de B em A. Ok? Então, aqui você já encontrou a equação F menos F de B em A igual a massa de A vezes a aceleração. Aí você vai encontrar o corpo B, você vai analisar o corpo B. No corpo B, você vai ter força de A em B, que tem o mesmo módulo de B em A, porém em sentido contrário. Força peso, força normal, vou colocar aqui normal de B, peso de B, aqui peso de A, normal de A. E também uma força de C em B, ou seja, o corpo C está fazendo sobre o corpo B aqui. Então, qual que é a tua resultante? Se todos estão se movimentando para a direita, significa que as forças que atuam para a direita têm que ser maior do que a esquerda. Por isso eu fiz F menos FBA. Então, força de B em A menos força de C em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Pronto. Agora você vai analisar o corpo C. No corpo C, você vai ter peso de C, normal de C, força de B em C. Não tem nenhuma força contrária. Por quê? Porque agora ele é o último bloco. Então você vai ter a equação força de B em C igual a massa de C vezes a aceleração. Monta o teu sistema. Monta um sistema com 3 equações. O sistema do corpo A, F menos F
de B em A igual a massa de A vezes a aceleração. No corpo B, F de A em B menos F de C em B, é tudo em função do B, você percebeu, né? Igual a massa de B vezes a aceleração. E no último, força de B em C igual a massa de C vezes a aceleração. Se você for somar isso aqui, somando isso aí, gente, percebam, tem algumas forças que possuem o mesmo módulo. Por exemplo, força de B em A é igual em módulo à força de A em B. A força de B em C é igual à força de C em B, mesmo módulo. Então, se possui o mesmo módulo, você pode cortar, ó, aqui, 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 aqui. Sobrou quem? Sobrou F igual. Todos representam a mesma aceleração. Massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração. Ok? Então, você pode fazer assim como quem empurra quem. Lembrando, perguntando, quem empurra quem? A empurra B, B empurra C. Então, ó, A empurra B e C, o B empurra o C. A força F empurra A, B e C. Então, a força F, a resultante, é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração. Ok? Se você quer descobrir a força que B faz em C, o B empurra o C, então é massa de C vezes a aceleração. Eu quero saber a força que A exerce em B. Se eu quero a força que A exerce em B, eu vou pegar massa de A mais massa de B, massa de B mais massa de C vezes a aceleração. Ok? Então você tem que cuidar com isso. Quem empurra quem? Ou então, como você já montou o teu sistema, descobriu a aceleração, substituindo aqui você encontra todas as outras incógnitas. Ok, gente? Um abraço, fiquem bem e até a próxima.